Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Valdete, viajante, boa noite, seja muito bem-vinda. Olga Colasso, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Elaine Oliveira, boa noite. Boa noite também, Ana Cristina, seja bem-vinda. José Ricardo, boa noite. Boa noite também, Wagner, seja bem-vindo. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite também para vocês. Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Jossanã, boa noite. Boa noite também, Maria Leusa. Olá, Marinha, boa noite. Seja bem-vinda. Com certeza será, Wagner. Gustavo Duarte, boa noite também, seja bem-vindo. Com certeza será. Seu Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Maria do Carmo, boa noite também para você. Boa noite, Edna Bueno, Oneida Alves. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Celeida, boa noite também, Dona Luzia. Mônica Freitas, boa noite. A Celeida, eu tô devendo umas respostas para Celeida, né, Celeida? Mas tá tudo muito corrido aqui, logo eu já acerto tudo. Olá, Adriana Dantas, boa noite para você. Edivaldo Dantas, também para sua mãe, para Andréia. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também, Anitta e Clarindo. Célia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Gente, vamos fazer então a nossa prece para nós iniciarmos, né, a nossa leitura e estudo de hoje, que nós possamos então nesse instante levarmos o nosso pensamento, agradecermos a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, compartilhando um pouquinho das informações, dos conhecimentos, compartilhando juntos essa leitura e estudo do Livro dos Espíritos sobre os nossos anjos de guarda, que com certeza é uma leitura importantíssima e eu espero que doravante todos nós consigamos mudar um pouquinho a nossa própria rotina após essa nossa leitura e estudo de hoje. E é claro, que esses nossos amigos espirituais nos auxiliem nessa nossa trajetória, na nossa caminhada e principalmente que nós estejamos cada vez mais conectados a eles nos momentos onde e quando estivermos buscando, através das imensas e variadas oportunidades que a espiritualidade e a providência divina nos concede, que essa conexão permita que recebamos e principalmente
que consigamos arquivar nas nossas janelas de memória as informações necessárias para o nosso fortalecimento e para o desenvolvimento da sabedoria, típico dos verdadeiros cristãos, típico daqueles que querem efetivamente seguir o Cristo, buscando sempre encontrar a verdade, porque a verdade é a única que liberta. Muita paz a todos nós, muita paz no lar de cada um de vocês, muita paz a todos os seus familiares, amigos, muita paz, sobretudo aqueles que ainda se encontram na condição de inimigos, com os quais nós precisamos nos reconciliarmos o mais rápido possível. E assim, que nós possamos e consigamos, meus queridos amigos e companheiros, compartilhar nesses instantes essa oportunidade de estudo, de companhia, né? Aproveitar aqui para dizer o nosso boa noite para o Claudio Honor e a Eliane, para a Sueli, boa noite também, para a Sueli, a Marina, Luísa Silva, Dona Leone, boa noite, espero que a Dona Leone esteja muito bem, Cris Queiroz, boa noite, Iraci Rosa, boa noite também, Selma Idinho, Marcelo, boa noite, Maria das Dores também, seja bem-vinda, Rosilene, Diego e Osmane, Dona Leopoldina também, boa noite, Vânia, Cecília e Reinaldo, que sejam todos muito bem-vindos e, sem muitas delongas, que nós possamos seguir aqui com as nossas reflexões de hoje. Reflexões essas, gente, que nós vamos iniciar, inclusive, por uma pergunta que a nossa companheira fez, né? A Luísa Nalim, só que, infelizmente, a Luísa Nalim, ela mandou até uma mensagem, ela vai ficar 5 dias sem internet e não vai poder nos acompanhar aqui ao vivo. Então, depois já conversei com ela, a gente vai trocando ideias e ela vai ouvindo e qualquer dúvida, ela entra em contato conosco. A Marinha está pedindo aqui uma oração especial para o irmão dela, né? Pode deixar, Marinha, com certeza ele está aqui nas nossas orações e nas orações de todos aqui que compartilham conosco e no nosso caderninho também. Muita paz para ele, que a espiritualidade tenha acesso ao seu coração e à sua mente. Gente, a Luísa Nalim perguntou para nós no nosso último programa exatamente sobre a forma de escolha do nosso anjo da guarda. Só que nós vamos responder, mas a gente vai responder aqui na sequência, né, Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Por quê? Porque lá na questão 493 é que Kardec vai trazer para nós, né? Inclusive ela fez a pergunta, salvo engano, a Celeida ainda até falou, olha, boa pergunta, e realmente, né, boa pergunta, interessante, né? Mas a gente vai aqui na sequência, porque nós estamos vendo sobre esses espíritos anjos de guarda. Helenice, boa noite, seja bem-vinda. Nós iniciamos o nosso estudo a partir da questão 489, onde Kardec deixa muito claro que espíritos são destacados para nos acompanhar e nos proteger de uma maneira muito pessoal e particular. Sim, com certeza, espíritos são destacados com esta finalidade de nos acompanhar, nos proteger, boa noite, Cecília, e dar-nos conselhos. E a gente tem visto nesses nossos estudos que os bons espíritos, gente, sempre eles nos aconselham, né? Serena Alves, boa noite também, José Bueno. Eles sempre nos aconselham a seguir o caminho do bem. Não é outro caminho que eles nos aconselham, né? Maria Senhora Ricardo, boa noite também. É sempre no caminho do bem. Por quê? Porque eles são bons espíritos, né? Boa noite, Alessandra. Se são bons, já naquela segunda ordem da escala espírita, eles já deixaram todas aquelas influências materiais para trás. Deixaram para trás, mas não significa que se libertaram completamente delas. Ainda há sim a necessidade de novos aprendizados e, claro, de um processo de fixação
daquilo que de bom conseguiram aprender e assimilar, mas com certeza já deixaram um pouco mais para trás, de lado, tudo aquilo que ainda os aprisionam, e agora eles podem alçar voos mais altos e de forma mais tranquila, né? Boa noite, Zélia Goulart, também, seja bem-vinda. Marinho, não vai faltar oportunidade para você conhecer a Valdete pessoalmente, né? As duas estão até conversando aqui, porque a Valdete teve uma oportunidade e apareceu aqui em São Sebastião do Paraíso, nós nos conhecemos e foi um prazer e uma alegria imensas. Bom, então, existe, e a questão 490, que na sequência o próprio codificador pergunta e vem a resposta: o espírito protetor, ou esse anjo de guarda. Vamos nos ater a esse espírito protetor e anjo de guarda, tá? Por quê? Porque os espíritos familiares, eles vão também entrar nessa nossa conversa, mas a gente vai deixá-los para momentos mais oportunos. Nos atentemos a essa expressão, anjo de guarda ou espírito protetor. Aliás, vamos ficar mais com anjo de guarda. E o anjo de guarda, o anjo guardião, segundo a espiritualidade, ele sempre pertence a uma ordem mais elevada do que a nossa. Então, isso é fato. Tá? Depois, Marcelo, a gente vai trocando ideia nisso aqui. Pode deixar que a gente conversa, principalmente porque esse tema está mais vinculado ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai tratar amanhã nesse processo da misericórdia e da reconciliação, mas eu não o deixarei sem resposta, fique tranquilo. Gente, então, seguindo aqui, sempre de uma ordem mais elevada. Então, nós que estamos habitando esse planeta, sobretudo mais vinculados, ou a gente viu a terceira ordem, qual que é a principal característica, ou a característica que vai determinar em qual ordem nós estamos? É exatamente o nosso vínculo e a nossa ligação com a matéria. A predominância da matéria sobre o espírito. E particularmente nós que estamos habitando esse planeta de provas e expiações, nós temos ainda, e muitos espíritos que estão também aí no plano espiritual, ainda temos uma ligação muito forte com a matéria. E na segunda ordem, são aqueles espíritos onde mundo espiritual ou processo de espiritualização está mais avançado, e para eles é mais importante e interessante a espiritualidade, a espiritualização, do que a própria matéria. Então, o anjo da guarda é sempre aquele que se encontra numa ordem superior, assim como o espírito que está na segunda ordem, ele tem também o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, provavelmente. E quem seria? Aqueles espíritos que estão na primeira ordem da escala. Então, vocês imaginem, né? Só vamos subindo o nosso próprio nível, até nós estarmos totalmente preparados e aptos a não mais necessitarmos reencarnar, e não necessitando reencarnar, nós já nos libertamos completamente das influências da matéria, e automaticamente nós não teremos mais a necessidade de ter um anjo e um espírito para nos dirigir e nos guiar no caminho do bem, tá? Então, que isso fique assim bem claro e bem lógico para nós, essas duas primeiras questões desse título dos anjos guardiões, ok? Bom, na sequência aqui dos nossos próprios estudos, olá Idalício, boa noite, seja bem-vindo também. Na sequência, a questão 491, Kardec já pergunta de novo. Aliás, Kardec, a gente sabe, em alguns pontos, ele é até repetitivo, com o objetivo e a finalidade de deixar bem fixo na nossa mente essa ideia. Então, por isso, gente, vou até abrir um parênteses, muitos de nós já assim, sabemos e já trazemos dentro de nós essas respostas. Às vezes assim, alguém está aí, o Edson está falando aqui, e alguém está assim, realmente eu sabia disso, olha, eu só não sabia onde que estava, então está aí no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque tem muitas dessas ideias que a gente vai fixando, e elas vão se tornando aos poucos uma lógica, uma questão automática. Esse é um dos grandes objetivos. E aí Kardec pergunta, qual é a missão do Espírito Protetor? Gente, a missão do Espírito Protetor é exatamente essa. Qual é a missão dos bons espíritos? Não é conduzir a todas as criaturas e a humanidade no caminho do bem?
Por quê? Porque a gente sabe que o caminho do bem é o único que existe, é o único verdadeiro. Não existe caminho do mal, não existe o mal. Nós temos sim, a gente já aprendeu, seres que ainda não conseguiram se desvincular da sua própria ignorância e tentam buscar a sua felicidade de uma forma diferente, tá? Então, estes seres ainda estão mais voltados à matéria e automaticamente se distanciam da prática do bem. Tá? Mas o objetivo deles é conduzir para o único caminho verdadeiro. O resto é ilusão. Boa noite, Elaine Lavez. Boa noite também, Maria Souza. Sejam bem-vindos. Então, qual é a missão? Gente, a missão é, primeiro, nos proteger. Sabe, aquela missão de um pai, de uma mãe com relação ao filho. Sabe aquela missão de um amigo, de um irmão mais velho, que tem todo um carinho por nós, que quer exatamente... O anjo da guarda é mais ou menos isso. Ele vai te proteger e te conduzir. E é claro, ele vai te auxiliar com os seus conselhos, porque ele é um irmão mais experiente, ele já trilhou, ele já passou por essa estrada, então ele sabe todos os percalços, ele sabe as dificuldades, ele sabe onde estão ali os buracos e as pedras que podem te levar a tropeçar. Então, o objetivo dele é te aconselhar. Sabendo de tudo isso também, ele vai te consolar nas aflições. A gente sabe, nós temos aflições. E quem que vai nos amparar? Quando a gente tem aqui um amigo, quando a gente tem aquela relação de confiança, de amizade com o pai, com a mãe, quando a gente está aflito, a primeira coisa que a gente faz, corre para o colo do papai, corre para o colo da mamãe, ou vai para o colo do amigo. O anjo da guarda tem essa função. E ainda, levantar o ânimo nas provas da vida. Este é o papel do anjo da guarda. Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Esse é o papel do anjo da guarda que Kardec deixou aqui muito claro na questão 491. Então, essa função, até eu gostaria de remetê-los, aproveitando aqui, tem um texto da Revista Espírita, que é um texto também muito interessante, gente, onde um espírito, aliás, um grupo de amigos estava ali e resolveram evocar um anjo guardião de um deles, tá? Deixa eu só ver o que o Marcelo pôs aqui. Não tem nada disso não, Marcelo. Com certeza, por quê? Porque o que nós estamos dizendo aqui? E aí vai ficar mais fácil de entender, Marcelo, principalmente quando a gente estiver analisando a questão 495, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do abandono e tal, aí eu aprofundo mais. Mas não existe, por quê? Nós estamos dizendo que o anjo da guarda é sempre de uma ordem superior. Então, o seu anjo da guarda, assim como o anjo da guarda de qualquer pessoa, é um espírito bom. Por quê? Porque a segunda ordem da escala espírita é dos espíritos bons. Então, aquele que não é espírito bom, que não está nessa segunda ordem, ele não é anjo guardião de ninguém. Ele não pode ser anjo guardião. Por quê? Porque ele ainda não tem as credenciais. Então, fique tranquilo. Essa frase clichê que você diz, não existe, o meu anjo não bateu com o seu. Às vezes é o quê? A sua sintonia não está afinada com a sintonia do outro. Mas não é o seu anjo da guarda e o anjo da guarda dele não. Aí sim, pode até ser que algum outro espírito que o assista, mas que não é anjo de guarda, pode até ser que ele te influencie quando você tem contato com determinada pessoa, mas não é anjo de guarda, ou não pode ser chamado de anjo de guarda, ok? Sim, Maria Leusa, o que você colocou, a gente vai ver, como eu disse para o Marcelo, na questão 495, tá? E isso que eu vou dizer agora para vocês, até olá, Andréa Dantas, existe um texto da Revista Espírita chamado, o título do texto é Interrogai os vossos anjos guardiães. E o que nesse texto diz? Estavam ali conversando algumas pessoas e resolveram evocar o anjo da guarda de um deles. Evocaram e o anjo da guarda veio. Eles descobriram o nome, no caso específico era Espinosa,
E Spinoza veio e começou a esclarecer. E fizeram uma pergunta, primeiro, né, agradeceram pela sua presença e tal, e falaram que seria realmente muito interessante e eles queriam ouvi-lo. E sabe o que o anjo da guarda falou? Falou o seguinte: olha, estou muito feliz e gostaria de agradecer por você ou vocês terem nos evocado. Por quê? Porque assim, presta atenção, por isso que eu falei lá no início, que a gente possa, doravante, a partir de hoje, começar a mudar a nossa forma de pensar sobre o anjo da guarda. E ele diz o seguinte: quando vocês nos evocam, vocês facilitam a nossa tarefa. E que tarefa? Aquela tarefa que a gente assumiu perante Deus, que é exatamente essa da questão 491 que nós estamos comentando. Quando a gente evoca o nosso anjo de guarda, verdadeiramente o anjo de guarda, nós facilitamos o trabalho deles, essa sintonia. Então, ele fala o quê? Ó, a gente está tentando, inclusive Maria Leusa, ele fala isso nessa mensagem, a gente tenta constantemente entrar em contato com vocês, só que o que acontece? Vocês estão tão preocupados com as outras coisas que vocês não ouvem os nossos conselhos. Então, quando vocês nos evocam, é porque vocês estão concentrados em nós, e aí fica muito mais fácil nós nos aproximarmos de vocês. Olha que coisa interessante que ele faz nessa mensagem, que depois eu remeto a vocês a leitura, porque ela é realmente interessante. E aí tem um trechinho que ainda fala assim: olha, interrogai sempre os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós uma intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes esconder nada. Por quê? Não adianta você querer esconder alguma coisa do seu anjo da guarda. Por quê? Porque o seu anjo da guarda, numa evolução maior do que a sua, ele, com o dom da dupla vista, ele consegue saber o que vai no íntimo da sua própria alma. Então não tente enganar o seu anjo da guarda. Primeiro, que você não vai conseguir. E segundo, quanto mais verdadeira for essa intimidade, essa relação, mais facilmente você vai conseguir captar os conselhos que eles têm a lhes dizer, a lhes trazer e a lhes ensinar. Então, que a gente possa, a partir de agora, começar a entrar e a estabelecer esse contato mais íntimo e direto com o nosso anjo de guarda. Tá? Então, questão 491 fala exatamente isso. Tem esse outro texto que espero que depois vocês consigam realmente encontrar e ler. Sim, exatamente, Elaine. Toda vez que você sair, aliás, eu gosto muito porque o Cosme Massi é um palestrante, é um orador, é um estudioso de Kardec, inclusive criou aquele site Kardecpedia que facilita muito as pesquisas. E ele mesmo diz que depois que ele começou a estudar, ele foi percebendo, né, Maria Leusa? Ele foi percebendo que o contato dele com o anjo da guarda aumentou tanto que ele diz que não acorda sem falar com o anjo da guarda, sem pedir proteção, que ele não deita sem conversar com o anjo da guarda, e isso é sempre bom, isso é muito interessante, tá? Estabelecer um contato, e o que essa mensagem fala, porque facilita, quando a gente chama, eles têm o acesso, e a gente vai ver aqui, gente. Tem alguns que vão comentar, mas o seu anjo da guarda não vai chegar, o seu anjo da guarda ele tem muita coisa para fazer. Gente, não importa. Pode estar onde estiver o seu anjo de guarda. Ele pode estar em outro planeta com as suas tarefas, mas ele não deixa, porque nós não conhecemos as habilidades dos espíritos mais avançados e evoluídos. Eles não vão deixar de nos atender, nos assistir, se nós os evocarmos e se nós buscarmos exatamente esse contato, ok? A gente vai aprender mais um pouquinho, tá? Fiquem tranquilos. Olá, Sônia Chaves, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então, é interessante essa questão. A Elaine, inclusive, dando o seu testemunho, né? Sempre eles nos livram de muitas coisas, com certeza. Mas na questão 492, vamos seguir aqui, porque é bem interessante. O espírito protetor, pergunta Kardec, se dedica
ao seu protegido desde o nascimento. Olha que interessante. Então, eu vou encarnar, eu já tenho um espírito protetor que vai cuidar de mim, que vai exatamente nos auxiliar. E a espiritualidade responde para Kardec: sim, desde o nascimento até a morte, e muitas das vezes eles vão nos acompanhar até depois da morte, durante a vida espírita. Aliás, diz eles a Kardec, muitos vão te acompanhar durante várias existências. E a gente sabe que as nossas existências são curtas perante a vida imortal. Então, você tem um anjo de guarda, pode ser que ele esteja te acompanhando, a diversas existências. E não apenas e tão somente nessa. Mas pode ser só nessa? Sim, pode ser só nessa. Por quê? Porque às vezes o seu anjo de guardião, ele começou a assumir outras tarefas, gente, e nessas outras tarefas não seria possível a ele esse trabalho. Por quê? A gente vai ver logo na sequência que é uma tarefa que nós pedimos, que nós escolhemos, e quando nós as temos, nós não descuidamos. Por quê? Porque a gente assume um compromisso perante Deus. Se o anjo da guarda assume um compromisso perante Deus, ele vai cumprir até o fim. Com exceção, como a gente vai ver na 495, quando a gente afasta, quando a gente não quer saber deles, quando a gente os toca para longe, eles vão continuar ainda, mas eles vão diminuir aquele acesso, eles vão diminuir o contato que nós temos com eles. Por quê? Porque é a gente mesmo que não quer saber da amizade. A gente está falando aqui, qual que é o papel do anjo da guarda? Como um pai, uma mãe, um amigo. E quando você não quer ver essas pessoas, o que você faz? Você foge, você se distancia. E aí não adianta, por mais que elas queiram contato contigo, elas não terão. Por quê? Porque você não vai dar acesso, tá? É diferente. Mas, o que diz aqui nessa questão? Que desde o nascimento até a morte já tem. Depois, durante a espiritualidade, também vamos ter. Mas por que a gente pode falar assim que depois da espiritualidade também nós vamos ter? Porque, gente, quando nós estamos como espíritos, a depender do nosso estágio de despertar e de consciência, a gente já não precisa mais e tanto desses conselhos, porque nós já estaremos sendo assistidos por outros amigos. Por exemplo, se nós estivermos numa colônia espiritual, na colônia espiritual existe toda uma proteção, e lá o espírito está consciente. Então, há vamos assim dizer, uma baixa da guarda. A gente já não precisa tanto desse apoio do anjo da guarda. É diferente quando nós estamos encarnados. Quando estamos encarnados, a gente vai precisar sim de alguém que tem mais habilidade, um maior contato, uma maior sintonia, exatamente para nos ajudar neste processo, tá? Então, passamos para lá, nem tanto. Agora, e aí vem essa outra parte, a gente tem que entender tudo isso. Quando nós estamos no mundo espiritual, sobretudo quando nós ainda estamos naquelas, vamos dizer assim, nas regiões de dor e de sofrimento, vai ter tantos espíritos que vão se interessar pela nossa sorte, que não necessariamente precisa ser um anjo de guarda. O anjo de guarda pode estar de longe nos assistindo, pode continuar, sem problema. Mas, sabe aqueles outros espíritos que nos antecederam e que conseguiram se libertar um pouco, ou se libertar um pouco mais da matéria? Eles também acabam se entregando a determinadas tarefas, e nessas tarefas incluem nos auxiliar. Aí é onde eu gostaria de entrar com esses espíritos familiares. Qual que é o capítulo que nós estamos estudando? A intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí a gente sabe que tem espíritos que se interessam por nós no mundo corporal. Agora, no mundo espiritual, já existem outra
vamos assim dizer, outras formas ou outros seres que vão nos ajudar. Eu citei o exemplo para vocês, nos nossos encontros anteriores, daquele trabalhador do nosso lar, que era um familiar e que estava lá no nosso lar e sempre velando pela filha. Até que teve uma oportunidade, uma missão, uma tarefa, ele veio junto com os outros espíritos para poder ajudar. Então, era o espírito de um familiar. Só que ali, que a gente sabe, né? Ele não tinha, lá no livro Sexo e Destino que traz, ele não tinha todo aquele preparo para ser um anjo de guarda. Tanto é que ele foi querer agredir o genro, porque estava fugindo das suas responsabilidades, ok? Então, são espíritos familiares. Por isso que a gente precisa entender, interpretar e de preferência ampliar um pouco mais esses comentários que o próprio Kardec fala e traz para nós aqui, justamente nessa 492, ok? Então, eles nos assistem desde o nascimento? Sim, até a morte, muitas das vezes na vida espírita, e aqueles ou há alguns que ainda nos acompanham por várias encarnações, exatamente por conta desta sintonia que nos une a eles. E aí vem a questão 493 que eu falei para vocês, que faz parte da pergunta da Luísa Nalim. A pergunta de Kardec é a seguinte: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor do anjo de guarda? Porque a Luísa queria saber como que acontece essa escolha. Ela é voluntária ou ela é obrigatória? Bom, primeiramente, a espiritualidade, pelo menos na minha visão, ela divide a resposta. Ela vai dizer o seguinte: o espírito que fica obrigado a te assistir depois que ele aceitou o encargo, ou seja, vai ser obrigatório a partir do momento que ele fala, eu aceito a tarefa, ponto, aí é obrigatório. Ele, repito, ele assume esse compromisso com a providência divina, ele assume esse compromisso com Deus. Como é que ele vai descumprir esse compromisso? Tudo bem que todos nós somos livres nas nossas escolhas, mas depois de escolher, nós ficamos vinculados a ela. E imagine um espírito bom que resolveu se vincular a um determinado espírito. Ele vai se sentir na obrigação de cumprir a sua tarefa. Nós estamos falando de um bom espírito, de um espírito que não sofre as influências da matéria. Ok? Então, primeiro, vinculou, você escolheu, você aceitou o encargo, acabou. E aí a outra parte da resposta é a seguinte: segundo a espiritualidade, eles escolhem os seus protegidos dentre os seres que lhes são simpáticos. Olha que resposta, que eu acho que todos vocês também já faziam mais ou menos uma ideia. Se nós estamos falando de anjo de guarda, se nós estamos falando de espíritos bons, que não são inferiores, é claro que a simpatia tinha que estar exatamente no centro de tudo isso. Então, os espíritos escolhem os seus protegidos. E eles vão escolher aqueles que são mais simpáticos a eles. E aí, eles ainda trazem um detalhezinho bem interessante. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: para alguns vai ser um prazer. Ou seja, além de uma missão e um dever que eles assumiram, vai ser também um prazer. Olha, vocês já pararam para pensar nisso? Então, o espírito do anjo da guarda, eu vou escolher o meu protegido. Escolheu? Escolheu. Dentre os espíritos que eles são mais simpáticos. Agora, dependendo dessa sintonia, vai ser um prazer imenso para ele. Agora, dependendo da sintonia, da simpatia, muitas das vezes tem uma carga maior
a missão e o dever que eles assumiram. Isso não significa que não existe simpatia, não significa que não existe uma sintonia, mas, pelo que nós entendemos da resposta, a missão e o dever encontram-se inclusive acima de qualquer coisa. Tá vendo? Que coisa interessante. E a pergunta da nossa companheira, da nossa colega. Então, eles escolhem? Sim, eles escolhem os seus protegidos. Vão escolher dentre os seres mais simpáticos. Muitos terão ou verão nessa tarefa muito mais prazer do que uma missão e um dever. Enquanto os outros terão muito mais ou sentirão mais a missão e o dever. Isso fica ou não fica muito difícil de nós entendermos, apesar da gente já estar no final aqui do nosso tempo. Porque, gente, quando nós estamos falando de um espírito de uma ordem superior, o que nós estamos falando? Lembram, na escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, quais são os espíritos que estão na ordem superior? Nós vamos ter os espíritos de bondade, nós vamos ter os espíritos de sabedoria, nós vamos ter os espíritos... Ou seja, tem espíritos bons que são muito mais, por exemplo, científicos, filosóficos, tem uns que são mais amorosos. Todos são bons espíritos, ou seja, a influência da matéria é menor. Mas cada um tem uma característica principal. Então, em alguns, a missão e o dever pode ser o mais importante e interessante para eles. E é claro que não vai deixar de ter simpatia. Vamos tentar aqui, eu estou tentando estabelecer uma analogia só para vocês entenderem. Vocês imaginem uma simpatia que vem ou que nasce de uma relação, por exemplo, de mãe e filho. Como é que vocês acham que vai ser essa simpatia? Agora vocês imaginem uma simpatia que vem, por exemplo, de uma relação de professor com um aluno. Sabe, aquele professor que te deu aula vários anos, em várias encarnações, existe uma simpatia, existe uma sintonia, uma simpatia. Então eu pergunto para vocês, será que vai ser no mesmo nível, no mesmo grau e da mesma forma do que aquela simpatia desenvolvida pela mãe, que também diversas existências trouxe ou tentou direcionar aquele filho ou aquela filha? Então, por isso que existe essa diferença, tá? Mas não é uma diferença que vá afastar ou que vai... Não, de jeito nenhum. Continuam sendo anjos de guarda, continuam zelando e velando pelos seus tutelados, mas para uns vai ser muito mais motivo de prazer, enquanto para outros vem a missão e o dever. E exatamente aqui nós paramos e continuaremos no nosso próximo encontro. Agradeço imensamente a todos vocês pelo carinho, pela participação, pela dedicação e em especial que vocês possam doravante, como a gente falou, né, começar a se vincular mais ao seu anjo de guarda. Muita paz a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Pois é, Valdete, terminamos sim, já estamos aqui há 40 minutos. No nosso próximo encontro a gente continua exatamente para fechar essa questão dos anjos da guarda, que é praticamente duas questõezinhas que faltam para nós comentarmos. Muita paz a todos vocês, ótima noite e até amanhã.